Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Ainda mais delicada, ministra que já era questionada, inclusive com ações na Procuradoria-Geral da República, solicitando a suspeição, ou seja, o afastamento, mas que não foram acolhidas. Agora, com o nome citado e, inclusive, em conversas com o Vorcaro, de acordo com investigações, segundo a apuração da nossa reportagem, a situação fica ainda mais delicada. E a palavra é essa, Megali: há um constrangimento dentro da corte. E por que esse constrangimento? Porque não há precedente de ministro que foi retirado à força de um processo, né? Sempre cabe ao próprio ministro, assim é a tradição, é a história do Supremo, o afastamento, né, por livre iniciativa, por entender que há uma suspeição, nesse caso, em função de uma citação em conversas, né, num caso que o ministro está à frente, diante de questionamentos que já foram feitos ao longo desse processo, por exemplo, de delegados da Polícia Federal, mostrando lá publicamente uma conduta atípica, né, questionando condutas atípicas, segundo delegados, no sentido de mitigar o poder de investigação justamente da Polícia Federal, né? Foi uma manifestação na época da Associação dos Delegados, né? Questionamentos de parlamentares e agora questionamentos internos dentro do Supremo Tribunal Federal. Há hoje, Megali, uma divisão dentro do Supremo, né? Há entendimento de ministros justamente nesse sentido, que o melhor seria agora o próprio ministro Dias Toffoli abrir mão do caso, né, para preservar lá a instituição, passar para outro ministro e até antecipar aquela avaliação de encaminhar o caso para a primeira instância, né? Porque até agora a gente tem informação de um citado que levou lá para o Supremo Tribunal Federal, o deputado Bacelar, que teria ali uma participação lateral no caso, só que agora também uma outra avaliação, porque outros parlamentares estão sendo citados. A gente tem informação que no celular de Vorcaro existia contatos de mais de 100 autoridades com foro privilegiado. Ele era muito bem relacionado, que no Congresso Nacional estava falando com líderes partidários que falavam que ele tinha uma bancada dentro do Congresso, cada vez que vinha a Brasília, era festa na casa dele, era reunião, era jantares, com a participação de muitos parlamentares, né? Então essa análise precisará ser feita. Agora, do ponto de vista prático, há uma divisão hoje no Supremo, avaliando que uma ala do Supremo avaliando que o ministro deveria ele mesmo preservar a instituição e deixar o caso com outro colega, já que está sendo citado, já que tem conversas dele com o Vorcaro no celular que foi apreendido. Aliás, são 5 celulares apreendidos. Outra posição de uma outra ala que aponta essa divisão dentro do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se o ministro saísse agora, seria uma espécie de assumir uma culpa. Então, há ministros que entendem que ele deve permanecer, e ainda há uma avaliação de que o próprio presidente Edson Fachin deveria usar lá um artigo do regimento do Supremo Tribunal Federal, nesse tipo de caso, chamar uma reunião, inclusive, que seria fechada com ministros para avaliar, ouvir o próprio ministro Toffoli e deliberar sobre esse assunto, né? Qual é a barreira hoje, Megali? É realmente essa falta de precedente histórico, né? Porque o Supremo não está acostumado a fazer isso, mas agora está sendo muito questionado, está sendo instado, né? E o caso fica mais delicado e os questionamentos, obviamente, aumentam agora com o pedido formal da Polícia Federal de suspeição do ministro Dias Toffoli. Ele já respondeu dizendo, inclusive, que a Polícia Federal não tem essa atribuição, isso é questionado também, então dando indicações que vai permanecer no caso, mas o que aumenta esse questionamento.